Muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando mais o Viver Bem, falando de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz novos temas, novos especialistas e esclarecemos pontos importantes para você que gosta de informação de qualidade, para você que nos acompanha pela tela da SIC. Então, bora para mais um programa? Bom, falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, o uso medicinal do canabidiol já gerou muita polêmica no Brasil. Por ter a mesma origem natural da maconha, a substância era cercada de preconceito, mas a eficácia comprovada em diversos tratamentos ajudou a desmistificar essa resistência. Então, há 8 anos, a Anvisa autorizou a importação e em 2020 chegou às farmácias o primeiro extrato nacional. Em 2023, Rondônia já deu um passo importante para a promulgação da Lei 5.557, garantindo a distribuição de medicamentos à base de canabidiol nas unidades de saúde do Estado. Então, para esclarecer as formas de uso, os tratamentos disponíveis, quem pode se beneficiar desse medicamento, a gente convidou a doutora Valéria Gallieri, que é médica ginecologista, também atuante na área e que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode entrar, doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso Viver Bem. Bom dia, tudo Renata, bem? tudo bem? Como que você tá? Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho, para você explicar para a gente sobre essa temática, né? Afinal, você vem atuando nessa área, mas vamos começar explicando, doutora, então, para o pessoal de casa. Cannabis é a mesma coisa que maconha? Não. Não, é a mesma planta. A única coisa que a gente vê assim, a diferença é que quando a gente faz o uso recreativo da maconha, não tem como separar a substância que está sendo inalada ou ingerida, né? E quando a gente fala de tratamento, a gente pega essa planta e retira exatamente o que a gente precisa para que faça a atuação nos receptores. Então, o que a gente quer dessa planta? Que ela atue nos nossos receptores para que faça o efeito que a gente está buscando para cada situação, para cada doença. Para cada patologia, né? E qual que é a diferença entre CBD e THC, doutor? O que é isso? Então, o CBD é o próprio canabidiol, é uma forma pura desse óleo, né? Então, ele atua em alguns receptores do nosso corpo, né, que nós temos esses receptores, e que vai atuar promovendo o bem-estar do paciente. Já o THC, ele tem uma ação mais psicoativa, então ele age mais a nível de sistema nervoso central. Então, é tetrahidrocanabidiol, que é uma molécula diferenciada que atua mais nessa parte neurológica. E como que a cannabis, ela age no organismo humano? Como é que é o funcionamento? Então, nós temos o sistema endocannabinoide, que é próprio do nosso corpo. Então, assim, parece que é algo novo, né? Mas a gente tem esse sistema dentro do nosso corpo com os receptores que o nosso corpo já identifica essa molécula e que quando a gente faz uso dos fitocannabinoides, dessa medicação que vem de fora das plantas, então, nós temos esses receptores, que é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, eu faço a ingestão desse medicamento e ele vai agir exatamente onde é que eu preciso. Né? Então, assim, o nosso corpo, ele tem já esses componentes, que são os endocannabinoides, que faz o mesmo efeito que a planta. E aí, quando a gente faz o uso dessa composição externa, que são os fitocannabinoides que vêm da planta, já tem a casinha, o receptor deles lá dentro. E aí é muito mais fácil o nosso corpo reconhecer e promover a atuação dele dentro do nosso corpo. Então, assim, é fisiologia. Então, é algo natural que só potencializa o que o próprio organismo já faz. Entendi. É como se fosse ativar ali, potencializar algo que já está no nosso corpo, né? Exatamente. A gente já conhece, a gente já tem esse receptor. Então, assim, esse receptor já existe. Então, quando a gente faz uso da medicação, simplesmente o corpo entende que aquilo é algo natural, mas que vai potencializar funções que a gente já desenvolve ao longo do nosso dia, regulando o apetite, regulando o sono, né? Então, essas medicações, elas já vêm para fazer essa potencialização. Se algo está em desequilíbrio, as doenças começam a aparecer. Então, as medicações, elas vêm para justamente dar aquele equilíbrio, a homeostase do nosso corpo. Causa dependência, doutora? Não causa dependência. Não há relatos de dependência, não há relatos de morte com o uso do cannabis.
É uma medicação super segura, até porque essa medicação, quando a gente faz o uso dela, é um extrato, é um óleo. E esse óleo, ele tem concentrações ideais, né? São concentrações exatamente calculadas para cada paciente e elas são controladas, não é assim, fazer o uso indiscriminadamente. É feito um controle e um acompanhamento. De que forma que é administrada a cannabis no tratamento, então? Então, primeiro a gente precisa entender o que é que a gente está tentando tratar. Então, existem algumas doenças que o cannabis já tem comprovação de que ele faz um efeito. Então, quando a gente faz a ingestão desse óleo, né, rico em THC, rico em CBD, depende do que a gente está querendo, né, tratar, eles vão nesses receptores que eu falei, e aí eles começam a fazer com que o organismo comece a se equilibrar. Então, trazendo novamente o equilíbrio, devolvendo para o nosso corpo aquilo que por algum motivo, estresse, oxidação, né, devido ao estresse do nosso corpo, algumas situações elas podem se tornar nociva para as doenças se desenvolverem. Então, quando a gente faz a ingestão do cannabis, ele vai lá e faz o quê? Um equilíbrio nesses receptores e o corpo começa a responder de uma maneira que vai trazer novamente o equilíbrio. Então, essa administração também ela vai ser algo mais personalizado, Sim, individualizado, com certeza. porque tudo depende também da patologia, do grau daquela doença, daquela situação. Exatamente. Então, envolve diversos fatores para essa personalização da administração. Exatamente. A gente precisa entender a doença, a gente precisa conhecer a composição do cannabis, né? Qual é a medicação que a gente vai estar utilizando, para que a gente possa realmente receber o benefício daquela medicação. Então, é muito importante entender e conhecer as medicações para prescrever. E claro, não é simplesmente prescrever e deixar o paciente. A gente faz a prescrição e vai acompanhamento, vai avaliando a dose. Algumas vezes a gente vai às doses mais altas e às vezes tem necessidade de regredir a dose. E também, algumas vezes, a gente faz o quê? Inicia aquela dose e percebe que o paciente está super estável e não vê necessidade de aumentar a dose. Então, é o paciente que vai trazendo para a gente o feedback e a gente vai ali tateando para ver se aquela dose está sendo efetiva. Há exemplo de outros medicamentos convencionais, doutora, que há casos em que assim, a pessoa faz o tratamento de forma prolongada e chega em determinado momento que ela já ficou tão bem que vai ter esse desmame do medicamento. Quero que você explique então um pouquinho para a gente depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Bom, e quais os benefícios da cannabis medicinal em relação a outras medicações? Há um determinado momento do tratamento que há o desmame do medicamento, a exemplo de outros medicamentos convencionais? Hoje estamos recebendo a doutora Valélia Galleri, que é ginecologista e médica atuante nesta área, utilizando a cannabis medicinal no tratamento de diversas doenças. Afinal, a gente teve toda a regulamentação, né? Os avanços na lei aqui na nossa região. E eu perguntei no bloco anterior, doutora, acontece casos, né, você mencionou que às vezes há uma regressão à dose, pode ter ali o aumento da dose devido ao acompanhamento, como deveria acontecer com qualquer outro medicamento, né? Há situações em que a resposta ela pode ter sido tão positiva que há um desmame do medicamento? Com certeza. Esse tratamento a gente faz para que o paciente ele fique bem. Então, assim, não é algo que ele vai usar para o resto da vida. Eu tenho, às vezes, pacientes medicamentosos, né? Que usam, às vezes, 3, 4 tipos de medicação. E, às vezes, uma gota, 2, 3, a gente consegue reduzir o uso de outras medicações. Então, imagina, um paciente que, às vezes, precisa de 4 medicações para ficar com estabilidade do humor. Um paciente, às vezes, com ansiedade, com um quadro depressivo grave. Então, às vezes, e insônia, né, que é a principal causa hoje do problema do mundo, né? A própria ansiedade, né, que hoje é difícil encontrar alguém que não tenha passado por um momento de agravo, né, da situação. Exatamente. Então, imagine esses pacientes que usam diversas medicações no seu dia. E aí, às vezes, com uma medicação, a gente consegue reduzir o uso desses polifármacos. Ele vai sentir o quê? Que está melhorando.
E com o passar do tempo, a gente vai reduzindo a dose até o ponto de tirar esse tratamento e aí o paciente vai avaliar, ver como que ele se estabiliza. Claro que tem situações que o tratamento é contínuo, não tem cura, né? Então é só mesmo controle. Agora, algumas situações... A resposta é tão positiva. Algumas situações como quadro de uma depressão mais leve, uma ansiedade, que é às vezes aquela ansiedade temporária. Então, às vezes a gente consegue sim tirar o paciente daquela crise e estabilizar ele. E aí depois retira a medicação. Agora, pacientes com comorbidades graves, crônicas, que já faz uso há anos e que precisa daquelas medicações para ficar estabilizado, esse é um pouco mais difícil de a gente tirar as medicações e até mesmo tirar o cannabis, se for o caso. Que outras vantagens o cannabis tem em relação a outros medicamentos convencionais, doutor? Acho que, de cara, essa própria resposta já trouxe ali um ponto, né? Às vezes, em um único medicamento, você consegue concentrar a resposta de vários outros associados. Mas que outros benefícios a gente tem aí nesses comparativos? Então, essa medicação, por nós termos esses receptores e o nosso corpo entender que ele já faz parte da homeostase, do equilíbrio do nosso corpo, então a resposta ela acaba sendo muito mais rápida, muito mais eficiente, porque esses fitocannabinoides, eles vão exatamente onde é que precisa ser agido. Então, assim, uma resposta mais intensa. O paciente, ele sente, às vezes, a percepção da melhora muito mais rápido, porque, por exemplo, um paciente com um quadro de depressão grave, ele começa a usar as medicações, ele leva 2, 3 meses para sentir a melhora. Já com o canabidiol, por exemplo, é muito rápido, às vezes com 4, 5 dias ele já começa a perceber uma estabilidade. Ele já começa a perceber que o humor dele já está regulando. Então, assim, existem diversas composições que a gente pode estar trabalhando para trazer esse equilíbrio. Isso é muito bom, porque a gente trabalha com medicamentos que nós temos receptores no nosso corpo e o corpo entende que aquilo já existe no nosso corpo e a resposta acaba sendo muito mais eficaz e muito mais rápida. Então, diferente de outros industrializados que vão agir de certa forma mais, não sei se a palavra seria correta, sintética, né? Que eu estaria colocando algo ali que no meu corpo não produz, algo estranho, né? Substâncias estranhas ao meu corpo que de repente podem, a gente sabe que os medicamentos são benéficos, né? São uma evolução das pesquisas e tudo mais, mas que também, por outro lado, às vezes podem causar mais efeitos colaterais por serem substâncias estranhas. Então, nesse comparativo, a gente também pode considerar que o cannabis ele vai agir de forma mais natural e mais reconhecível pelo meu corpo do que outros tipos de medicamentos convencionais? É exatamente isso, Renata. Essa é a chave da questão. Nós temos 3 composições. Os endocannabinoides, que é o que a gente tem, o meu corpo, o seu corpo, ele produz. Né? Então, isso faz parte do nosso estado normal. Então, a nossa regulação da fome, do sono, do estresse é regulado pelos endocannabinoides. Quando a gente tem algum desequilíbrio e aí passa a desenvolver algum quadro de doença mais grave, e aí eu preciso usar, por exemplo, o cannabis, eu tenho os fitocannabinoides, que são propriedades que vêm da planta, mas que eu tenho esse receptor dentro do meu corpo. Então, o corpo entende. Acho que um exemplo bem prático, né, doutora, por exemplo, seria a melatonina. Exato. A gente hoje vai e consegue comprar numa farmácia, consegue comprar numa farmácia de manipulação também, entende-se, se vê o produto como medicamento, mas é algo que o nosso próprio corpo produz. É um hormônio que o nosso corpo produz. Então, não é algo estranho, né? Exatamente isso. O corpo entende que aquilo faz parte do equilíbrio. Então, quando eu faço uso dessa medicação, por mais que venha da planta, que venha de fora, mas eu tenho esse receptor. E ele entende como se fosse idêntico. Então, a forma do corpo responder essa medicação, ela é muito mais tranquila. Tanto que é pouco efeito colateral. Diferente de medicações da indústria farmacêutica convencional, Isso. Né? Doutora, falando em efeitos colaterais, que efeitos colaterais pode apresentar? Existe essa possibilidade?
Sim, algumas pessoas ela têm mais sensibilidades, né? A gente não diz assim que seja um efeito colateral, a gente fala de sensibilidade. Algumas pessoas elas fazem uso recreativo do cannabis, né? E não tem tanta sensibilidade porque aquilo já faz parte do uso diário deles. E aí quando a gente vai usar a medicação, a gente já tem assim uma concentração um pouco maior, porque ele já não tem tanta sensibilidade. Agora, uma pessoa que nunca teve contato, uma pessoa que ela não conhece esses efeitos psicoativos, então a gente vai mais devagarzinho na dose para que o paciente não se assuste. Mas o que é esse efeito, então? É simples, às vezes é uma tontura, às vezes enjoo, né? Às vezes uma sonolência leve, mas tem paciente que é intolerante. Aí pode acontecer o quê? Diarreia, às vezes pode acontecer confusão mental na concentração. Então, assim, às vezes pacientes que precisam se concentrar e fazer uso do cérebro mesmo, né? Às vezes profissões que precisam trabalhar ali a concentração. Ela aí percebe que a concentração dela às vezes fica um pouco embaralhada. Mas por quê? É a medicação fazendo efeito no corpo. E também tem a fase de adaptação, Sim, a exemplo de qualquer outro medicamento, né? Essa adaptação ela vai funcionar até com a dipirona, por exemplo, que é uma medicação que amplamente vendida sem receita. Às vezes tem paciente que sente como se a pressão baixasse um pouquinho, fica mais sonolento. Então, esse efeito, eu digo assim, que são os efeitos colaterais, eles são efeitos que são suportáveis. Tirou a medicação, está resolvido. Mas não tem relatos de paciente que se intoxicou ou que levou ao óbito por conta do uso do cannabis. Não tem, não tem, fiquem tranquilos. Doutora, o nosso tempo de televisão, infelizmente, ele é curto, mas eu queria que você respondesse de forma bem rápida e direta para a gente não deixar de passar essa pergunta. Que outras doenças a cannabis medicinal ela pode auxiliar no tratamento, né? Você mencionou aí várias questões de doenças mentais, né? Sim. Que outras doenças pode auxiliar? O Conselho Federal de Medicina, ele caracteriza 40 doenças que tem comprovação de que ele atua e que traz benefício. Dentre elas, a gente tem o quê? A esquizofrenia, nós temos a epilepsia, nós temos a fibromialgia, as doenças articulares, que são dores intensas, insônia, depressão, a ansiedade, alterações motoras, então a questão da espasticidade, pacientes com dificuldade de locomoção, o Alzheimer, o Parkinson. Então são doenças com difícil controle medicamentoso dos fármacos sintéticos e que com o cannabis ele tem assim, um efeito muito mais rápido. No meu caso, que sou ginecologista, eu trabalho muito com pacientes para endometriose, paciente com vaginismo, né, que são aquelas pacientes que têm dificuldade de relaxamento do músculo perineal. Então essas pacientes elas se beneficiam muito, às vezes com óvulo, às vezes com a própria medicaçãozinha oral e a própria endometriose, né, que é assim a doença crônica, uma doença que causa muita dor e que tem pacientes que a gente faz cirurgia, faz o tratamento, bloqueio hormonal e não responde e às vezes um óleo vai lá e resolve e o paciente consegue voltar a viver novamente, ter uma qualidade de vida. Muito bom, doutora. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada, realmente o assunto foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. Grata, Renata. Tá, e a gente vai seguir falando um pouquinho mais sobre toda a questão da regulamentação, o acesso ao medicamento, depois do intervalo que é bem breve. Então você de casa, não saia daí. De volta com o nosso programa hoje falando sobre o uso do cannabis medicinal para o tratamento de diversas doenças, patologias de doenças mentais, doenças neurológicas, enfim. Vários assuntos aí para você de casa entender um pouquinho mais sobre essa temática, que para a gente, querendo ou não, é novidade. Então, agora nós estamos recebendo o Hugo Mota, que é representante da Hope CBD, para nos explicar um pouquinho sobre o papel da Hope dentro desse universo do uso da cannabis medicinal. Tudo bem, Hugo? Seja bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Renata, mais uma vez por essa oportunidade de estar falando sobre isso. A Hope, ela é uma representante comercial, mas também gosto de dizer que ela é uma ativista, né? Hoje nós auxiliamos as pessoas a terem acesso pelas vias normais, vamos dizer,
indicamos o profissional, onde vai fazer a consulta, da consulta esse paciente retorna conosco com a receita e fazemos toda a parte comercial. O ativista é o quê? Além de nós estarmos passando as informações, que hoje é muito difícil você ter acesso às informações, nós auxiliamos as pessoas a terem acesso de graça também, seja pelo SUS, seja pela forma jurídica, auxiliando elas a terem advogados gratuitos, né, médicos com valores sociais e outros. Auxiliamos em todas as etapas para ter acesso. Porque, querendo ou não, para a gente é um universo novo, né? A gente ainda não tem tantos profissionais assim falando sobre o assunto, as próprias políticas públicas ainda não trabalham muito. Então, foi aí que você veio com essa questão da solução, trazendo esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação para o público que pode ser beneficiado pelo tratamento da cannabis, assim como a gente conversou com a doutora, né? Isso. Eu, na verdade, tudo se iniciou quando eu me tornei paciente, né? Eu tenho TDAH, sofri de 2012 até 2020 com problemas de ansiedade. Em 2016 a 2018 tive 25 internações no hospital por conta de crises de ansiedade. E em um momento, um colega médico veio informar que lá onde ele trabalhava estava se fazendo prescrição de canabidiol para tratar isso. E eu já tomava uma bateria de remédios, não tinha uma qualidade de vida muito boa e fui fazer o uso do óleo e aquilo mudou meus dias, né? E na época eu gostei tanto que eu falei, eu vou montar uma página, que é a Hope, e vou estar falando sobre isso, né? Só que a coisa cresceu tanto, que as pessoas nos procuravam tanto, que eu resolvi empreender na área, né? Foi quando eu fui a treinamentos, eu fui em exposições, iniciei meu estudo em relação a isso e foi quando tudo foi crescendo, foi ajudando. Só que o acesso à informação é muito difícil até nos dias atuais, porque é um mercado muito regulado e com muito preconceito. Para eu ter acesso, enquanto paciente, ao medicamento, quanto custa? Que meios eu vou utilizar para chegar até ele? Perfeito. Geralmente as pessoas nos procuram, né? E aí eu faço vamos dizer assim, não é uma anamnese porque eu não sou profissional, mas assim, nós fazemos um questionário para saber para qual profissional vai ser indicado. Esse profissional vai fazer essa consulta com esse paciente, analisar todo o problema do paciente, porque é uma medicina individual. Não existe uma receita de bolo para prescrever para cada paciente. Então, o profissional, ele, além de ter que ter toda a qualidade técnica, ele tem que entender do caso do paciente. Após isso, o paciente retorna comigo com a receita e eu faço a parte comercial, auxiliando na emissão de autorização de importação da Anvisa, auxiliando em todas as outras etapas para ter acesso. E aí, depois de tudo ok, o paciente recebe dentro do endereço da sua casa, já com a inspeção da Anvisa feita, tudo certinho. O medicamento é importado? Importado. O medicamento é esse aqui que você trouxe para a gente? Esse é um óleo completo, né? Esse é mais indicado para quem tem TDAH, para quem é ansioso, né? Ele também ajuda na questão ele é um anti-inflamatório muito forte e tem diversas indicações. Posso abrir? Pode, fica à vontade. Ele é de fato gotinhas, né? Isso. É um medicamento fitoterápico. Fitoterápico. Ele é classificado como uma medicação de controle muito grande, mas é por puro preconceito. Ele é um fitoterápico, ele é um medicamento extremamente seguro, não há composição química dentro dele. Então, assim, mesmo que seja feita uma sobredosagem, ainda assim é um medicamento extremamente seguro. Eu vou usar ali aplicando já na própria língua, Isso, na água, diluindo? Vai depender muito do qual que é o produto, qual que é a indicação médica, né? Dentro da prescrição vai indicar qual que é a forma melhor de estar tomando. Geralmente pós-refeição, né? E a depender dos casos, depender de quem é atleta ou, enfim, vai depender muito do caso do paciente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ali as páginas, né, os contatos do Hugo, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Hope CBD e também todo esse acesso, o caminhar do acesso ao medicamento, vocês estão prestando todo esse auxílio à população, Isso. tanto para a compra quanto aquelas pessoas que não têm recursos financeiros para esse acesso. Isso. Como sabemos, aqui no Estado já foi feita a lei, né, pela Assembleia Legislativa no ano passado, já existe a lei, porém o Estado não licita.
Então, assim, o paciente ele já tem de direito na Constituição o acesso à saúde, já existe a lei federal, já existe a lei estadual e está saindo a lei municipal esse ano, porém o Estado nem o município fez a licitação. E aí qual que é a forma da pessoa carente ter acesso a isso? É através de meio jurídico, né? Ou através da Defensoria Pública, que inclusive a Defensoria Pública ela tem se mostrado muito atuante nessa área aqui no Estado. E também podemos auxiliar dando gratuitamente assessoria jurídica para poder se judicializar para esse paciente. Nós temos essa rede de pessoas que nós podemos estar auxiliando. Porém, a parte chata, né? Lógico, chata não, mas é uma burocracia. Tem que se ter a receita e o laudo médico para iniciar todo esse processo. Mas mesmo assim, nós auxiliamos em todas as etapas. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, Eu que agradeço. Tá aí, espero que você de casa tenha gostado do nosso tema de hoje, tá? Todas as informações na página da Hope CDB. Sábado que vem nós estamos de volta, tá, gente? Tchau, bom final de semana.